Primeiro vamos ouvir o próprio Rubens, que fala sobre o crescimento dele com a camisa do Atlético. Olha o que ele disse. Acho que isso é um tipo de trabalho, sempre trabalhei, sempre fiz a minha parte. Acho que o reconhecimento demora às vezes, mas a algum momento ele vai chegar. Então fico feliz por isso, de estar ajudando, de estar jogando, que é o mais importante. E sem o coletivo nada disso estaria acontecendo, então graças a meus parceiros também. Você tá voando, garotinho. Você está voando. Aí o Cuca, perguntado sobre a possibilidade do Atlético vender o Rubens na coletiva, ele disse isso aí, ó. Me preocupa muito. Se a gente perder um jogador do nível do Rubens, não adianta. Você não vai repor a altura e ainda que ele tenha a evoluir. Ele não está ainda no ápice dele, ele vai evoluir muito ainda. Tanto quanto volante, quanto o meia, quanto o lateral. É um jogador que, de repente, no final do ano, eu estou falando o que eu penso, né? Eu não tenho projeto nenhum. De repente, no final do ano, aí quem sabe ele possa sair, mas até lá não. Uma coisa para você, Mirandinha. O Cuca disse isso do Alisson. Lá em Nova Lima, no jogo contra o Vila Nova, o Alisson, o staff do Alisson, o atacante Alisson, que foi vendido pelo Atlético, muito bem vendido, o staff dele soltou uma nota de que o Atlético tinha dificultado uma venda, e aí o Cuca, ele pode valer 12, 18, 20, jogando mais. Ele estava no Sul-Americano, era o Sul-Americano, Sub-20 que ele estava? Sul-Americano. Aí o homem foi vendido. O Cuca agora fala que no final do ano ele pode. Isso aí é porque já deve ter uma proposta. Qual o impacto para o Atlético de uma saída do Rubens agora? Não, mas com o Rubens, o Cuca foi muito mais enfático. Mas porque é titular muito absoluto. Mais enfático. Dá para ver uma preocupação muito maior no olhar do treinador. E o Cuca tem sido o honestão das entrevistas. Tem sido então eu acho que tem muita verdade naquilo ali. Assim, o Rubens hoje é uma peça fundamental no esquema do Cuca. É o cara que encaixa nesse jogo do Cuca. E além do mais, né, pelas características dele encaixar nesse jogo, ele tem sido útil de volante, de meia e de lateral. O Rubens tem sido esse coringa. E a todas as posições que ele tem jogado, ele tem dado respostas. Então você perder um cara desse que te ajuda na lateral, te ajuda de volante. O treinador ama esses caras, velho. A gente já discutiu sobre isso aqui. Ele joga em várias posições, mas em qual que ele é melhor, em qual que ele vai ser titular absoluto. Porque daqui a pouco chega um volante aí e o Arana volta, a gente vai discutir o Rubens talvez no banco de novo. Esse é um problema pro Rubens. Cara, mas eu acho que com o Cuca... Rubens. Só se eu chegar aqui, o Casemiro aí, vai chegar quem? Eu tô começando a achar isso também. Porque o Cuca, cara, tem demonstrado um amor pelo Rubens que faz com que ele seja titular. Sim, mas se chegar o Alan Franco voltar no seu ritmo, e se chegar um volante, um segundo volante, o Cuca tá atrás dele já faz tempo, ou um primeiro volante, alguém para jogar ao lado do Alan Franco, competitivo, nós vamos discutir isso. O Rubens pode virar um 12º jogador. Nós vamos discutir isso. Mas, independentemente do Rubens ser um titular ou ser o 12º jogador, é um cara que ia fazer falta. É um cara muito importante, especificamente... Não, importante porque ele tem jogado bem, mas especificamente pelo jeito do time do Cuca jogar. O grande ponto, a grande vantagem é que você ter o Rubens hoje, mesmo que ele não seja titular absoluto logo ali na frente, porque o Atlético contratou outro volante, ou porque Patrick, Gabriel Menino ou qualquer outro ficaram muito bem por ali e o Rubens perdeu espaço, o Rubens te permite gerir muita gente com tranquilidade, né? O Rubens, você pode gerir o Arana, você pode gerir o Coelho, você pode gerir os volantes. Perfeito. E você vai ter esse cara que é absolutamente confiável para ser ali querendo ou não, com o calendário que a gente tem, ninguém pode ter 11 titulares. Time nenhum vai ter 11 titulares. O time que tiver só 11 titulares está morto. E o Atlético está sofrendo isso de certa forma agora, né? Porque o Atlético teve 11 titulares por muito tempo na temporada e quando precisou ter mais do que esses 11, ele deu algumas derrapadas. Então, assim, a presença do Rubens vai permitir isso ao Cuca, independentemente dele ser titular absoluto do time como é hoje, ou daqui a pouco ele não sendo mais esse titular absoluto, ele sendo um jogador que a gente vai debater se ele deve ser o titular ou não,
Mas ele vai continuar tendo muitos minutos. Não tem como, não tem cenário pro Rubens não ter muitos minutos nessa temporada. Quero ouvir o Cabidão, mas primeiro saber quanto que ele vale, hein, Cabidão, pro Atlético vender. Vai pensando aí no seu valor. Você que é o CEO, motherfucker, CFO do nosso 98 Esportes, o nosso Cabidão Brax. Acho que nós estamos falando mais de Coelho e de Rubens atualmente do que de Hulk, tá? Para você ver a importância desses dois atletas hoje nesse time, de forma individual e coletiva do Atlético aí. Agora, uma venda a partir de quanto? O Atlético seria uma... esse valor se bate na mesa? Existem alguns pontos aqui que a gente tem que deixar muito claro. Porque quando a gente tenta dar um valor para um jogador, a gente avalia, obviamente, a idade, a gente avalia as posições que ele faz, qual é a possibilidade de evolução desse atleta num futebol. A gente está falando aqui de futebol europeu, provavelmente. Então eu acho que entre 6,5 e 7 de milhões de euros está um bom valor. Tá maluco, Cabi? O quê? Peraí só um minutinho pra ver se às vezes eu 6 tava olhando. 6 milhões de euros é um bom valor, você não Se acha, chegar não? a 6 milhões de euros agora no Atlético, você acha que o Atlético tem que vender o Rubens? Gente, o Rubens não é atacante, CJ. Meu irmão, o Rubens... O mercado não paga muito mais do que isso, menos não. de 10 nem resenha, meu irmão. Mas aí, CJ, Menos de 10 milhões de euros. Não, ele não vale 10 milhões de euros, CJ. Que? O Rubens não vale 60 milhões de reais, CJ. Não vale? Não vale, CJ. Cara, um Desculpa, jogador não novo, vale. um jogador intenso, CJ, ele não um é jogador versátil. A gente discute aqui a titularidade dele em alguns Não, momentos. a gente pode falar que o Atlético vende mal. Aí eu vou concordar com você. O Atlético vende mal, o exemplo é o Savinho, outros também. Mas menos de 10 milhões? Esse é o valor. Esse é o grande problema do Rubens, que eu acho que ele não vale mais de 10. E você vender ele por 5, 6, não vale a pena. Então é melhor deixar o cara aí, porque é mais ou menos isso. Como é que é melhor deixar o cara aí? Eu tenho que perguntar pra você mesmo, você é jogador. Aí começa a bater proposta. Não é difícil. Mas você acha que vai vir proposta de 12 milhões de euros pro Rubens, de 15 milhões? Eu acho que não vem, Sérgio. Gente, o futebol tá inflacionado demais. Não, tudo gente, bem, mas... se vier 15 milhões igual veio pro Alisson, que foi 13, 14, cara, aí não tem como. Nós estamos falando em quase 100 milhões de reais. Daí tudo bem, você tem que vender o cara mesmo. Mas eu também não vejo Agora essa proposta 5, chegando 6 pro milhões Rubens, de euros vai resolver seu problema financeiro? 5 milhões de euros é muito pouco pra mim. Isso que eu tô... exatamente essa. Mas é o que eu acho que chega também. Não acho que passa muito Sério? disso, Não, então Gente, mas acho que assim, 8 é um ótimo valor para se vender o Rubens hoje no mercado. Infelizmente, CJ, é isso. É isso. o Atlético tem 85% do Rubens, tá? Só um detalhe que eu quero falar ainda a valor. respeito do Rubens, que eu andei pensando recentemente agora. Acho que o Rubens é um grande exemplo pra gente, sabe, CJ? De entendimento, de amadurecimento de jogador. Por que eu tô falando isso? Porque cada vez mais, como hoje a gente tem muito acesso aos garotos que estão no Sub-17, que estão no Sub-20, né? Hoje tem transmissão de campeonato Sub-17 todo dia na TV, e aí a gente acaba vendo um garoto que chega lá no Sub-17 e arrebenta, e a gente quer que esse cara já com 16, 17, 18 anos chega e assuma um protagonismo no time. O Rubens está no elenco do Atlético desde 2021. O Rubens ainda tem 23 anos, ele é muito jovem ainda. Pois é. O Rubens ainda tem 10, 12 anos de carreira pela frente no futebol. E se a gente perguntasse em dezembro, para boa parte dos torcedores do Atlético, o que você acha que o Rubens, para esse ano de 2025, ainda que o Rubens na reta final do ano passado tenha crescido, fez o gol que salvou o Atlético do rebaixamento e tudo mais, mas se você perguntasse ali em outubro do ano passado para o torcedor do Atlético, o que você acha do Rubens, a grande maioria ia falar, descarta, já tá aí há 3 anos, não arrumou nada, e não sei o quê. E hoje o Rubens é um jogador muito importante para o Atlético. Muito importante. Muito importante para o Atlético, com potencial de crescimento. Ele tem 23 anos, como eu disse. O auge do jogador normalmente é ali com 27, 28. Então a gente entender que às vezes alguns demoram mais mesmo a se adaptar, a chegar ao ponto de se tornar a peça importante, mas que a gente não pode sair descartando os caras com 19, com 20, com 21, com 22 anos, porque eles podem chegar em algum momento e te ajudar como o Rubens está chegando agora. Acho que ele é um grande exemplo de resiliência, de ter esperado o espaço dele, de tudo mais, e de hoje ser, repito, um jogador muito importante nesse elenco. Concordo muito com você, e nas stalkeadas que dou pós-partida, ou partidas, ali no X, no Twitter, também, mais no Twitter do que no Instagram, eu vi um torcedor, e eu gostaria muito de lembrar o nome, torcedor que publicou assim, algo mais ou menos nesse sentido. O Rubens mostra que a cobrança, às vezes, da base
ela é precipitada e ansiosa. Alguém falou isso no Twitter, tá? Um torcedor, e eu achei muito legal, que vai muito ao encontro do que você acabou de dizer, porque, gente, torcedor e imprensa, nós queremos que a base revele Vini Júnior, Paquetá, Endrick e Estevão e Neymar, toda hora. Ah, claro, até o clube quer, né? Mas não é, às vezes são operários que são formados e bons operários que salvam não só tecnicamente, como financeiramente, ou vice-versa, que salvam financeiramente e principalmente tecnicamente, que é o caso do Rubens agora. É exatamente o que a gente bate aqui, Gris, tal da paciência. Só pra... Da ansiedade prematura, da loucura de querer descartar. Não presta, vai embora, não presta. Só para ilustrar isso que eu tô falando, é claro que no futebol as coisas mudam muito rápido mesmo, a gente já falou isso aqui centenas de vezes, mas se em novembro do ano passado a gente falasse aqui de uma proposta de 4 milhões de euros pelo Rubens, todo mundo batia o martelo. todo mundo ia falar, assina. Gente, que venda maravilhosa. Assina. Hoje uma proposta de 6, 7 milhões pelo Perfeito. Rubens, eu acho que vai ter muita gente que vai olhar e falar, pô, era melhor ter ficado com ele aqui. É isso. Por esse valor, era melhor ter ficado com ele aqui.